Você mandou mensagem. Demorou horas para responder. Quando respondeu, foi frio. E você ficou ali relendo, tentando entender o que fez de errado. Não era sobre a mensagem. Era sobre o que você representa para ela. E hoje você vai entender exatamente por que tudo que você tentou até agora produziu o efeito oposto. E o que muda a partir de hoje. Este canal existe para um tipo específico de homem. Não o que grita mais alto, o que age a partir de dentro. Se você está aqui, provavelmente já cansou de tentar agradar e percebeu que isso nunca funcionou. Se você já foi o cara que sempre aparece, sempre suporta e raramente é lembrado quando realmente importa, comenta aqui embaixo uma palavra: postura. Vamos começar. Imagine um homem que acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular. Não por hábito, por ansiedade. Ele mandou mensagem na noite anterior. Ainda não foi respondida. Ele começa a calcular em silêncio. Será que disse algo errado? Devo mandar outra? Melhor esperar? Esse homem não está sendo cuidadoso. Ele está sendo refém. E o pior, ele nem percebe. Esse é o ponto de partida de um padrão que se repete silenciosamente na vida de milhões de homens. Ninguém fala sobre ele abertamente, mas, se você está aqui, tem grande chance de já ter vivido isso, ou estar vivendo agora. O padrão é simples. Você se torna a presença confiável, o homem que aparece, o que suporta, o que nunca some. E quanto mais você sustenta esse papel, mais as pessoas ao seu redor se acomodam nele, sem nem perceber o que estão fazendo. Você provavelmente já esteve numa relação assim, amorosa, de amizade ou profissional, onde você claramente colocava mais do que recebia, onde você iniciava mais, cedia mais, tolerava mais. E você não fazia isso por fraqueza. Fazia porque acreditava que era isso que sustentava o vínculo. Mas aqui está a primeira verdade desconfortável deste vídeo. Quando as pessoas percebem que você sempre vai estar lá, independentemente do que façam, sua presença perde peso. Não porque você não vale, mas porque o cérebro humano classifica o que é sempre garantido como parte do cenário. Vira mobília. Pensa numa luz que nunca apaga. Você deixa de notar que ela está acesa, só percebe quando ela some. Isso é o que você se tornou para certas pessoas, uma luz que nunca apaga. E luzes que nunca apagam não são valorizadas, são simplesmente usadas. A ilusão cultural diz: demonstre o quanto você se importa, mostre mais, esteja mais presente, e as pessoas vão reconhecer seu valor. Mas reconhecimento não é produto de abundância, é produto de escassez percebida. Quando você está sempre disponível, não existe escassez. Não existe aquela pergunta silenciosa que move qualquer dinâmica real. E se ele não estiver aqui amanhã? Antes de continuar, me responde nos comentários. Você já esteve nessa posição? O cara que sempre aparece, sempre suporta. E raramente é lembrado quando realmente importa. Comenta só, postura. Quero saber quantos de vocês viveram isso. E sabe o que esse homem faz depois que percebe que virou mobília? Ele tenta mais. Manda outra mensagem. Faz mais. Está mais presente. Como se a solução para ser ignorado fosse ser ainda mais impossível de ignorar. É exatamente aqui que o ciclo se fecha e aprisiona. Porque a lógica parece fazer sentido. Se eu mostrar mais, ela vai perceber. Se eu estiver mais presente, ela vai valorizar. Mas o que essa lógica ignora é brutal. Você não está aumentando seu valor. Você está confirmando sua previsibilidade. Você chama de cuidado, chama de amor. Mas quando sua paz depende da resposta de alguém, isso tem outro nome. Chama-se dependência. E é exatamente isso que Marco Aurélio identificou nas suas meditações quando escreveu que o homem que busca aprovação externa para se sentir inteiro está entregando seu governo a estranhos. Pensa nessa imagem com precisão.
Você acorda de manhã e transfere o controle da sua estabilidade emocional para alguém que talvez nem esteja pensando em você. E passa o dia inteiro esperando que essa pessoa devolva o que você nunca deveria ter entregado. O mecanismo do sofrimento aqui é preciso. Quando você age para ser aprovado, cada resposta fria é processada como ameaça. Cada demora vira rejeição iminente. Cada mudança de comportamento da outra pessoa se torna um dado que você analisa compulsivamente, tentando entender onde errou. E quanto mais você tenta corrigir, mais você sinaliza a mesma coisa. Minha estabilidade depende de você. Epicteto era escravo quando formulou o princípio que mudaria tudo. Sem liberdade física, sem posses, sem status, e ainda assim identificou algo que ninguém poderia tirar dele. Ele chamou de a dicotomia do controle. O que depende de mim e o que não depende de mim. É como segurar areia na mão fechada. Quanto mais você aperta tentando controlar, mais escapa. Quando você abre a mão, a areia que fica por escolha, não por força. A aprovação de alguém não depende de você. O respeito que você sente por si mesmo depende inteiramente de você. Quando um homem internaliza essa distinção, não como conceito, mas como postura vivida, ele para de calibrar suas ações pelo humor dos outros. Para de encolher para caber na expectativa alheia. E começa a agir a partir de um centro que não oscila. Me fala uma coisa, pode ser nos comentários. Você já ficou esperando uma resposta no celular e sentiu sua energia inteira mudar dependendo do que viesse? Se sim, você acabou de identificar exatamente onde está entregando seu poder. Comenta aqui, postura. Aqui é onde a maioria das pessoas vai levantar uma objeção, e ela é legítima. Tudo bem falar em indiferença estoica, mas e se eu genuinamente me importo com essa pessoa? E se não é dependência, é amor de verdade? Devo simplesmente desligar? Essa é a pergunta certa. E a resposta vai separar o que é transformação real do que é apenas mais uma máscara. A indiferença estoica não é frieza, não é distância calculada. Não é o homem que para de responder mensagens para parecer misterioso, enquanto por dentro está destruído. Isso não é liberdade, é performance de liberdade. E performance cansa. E quando cansa, você volta exatamente para o mesmo padrão, só que mais frustrado e mais vazio. Pensa num jardim. Você pode cultivar com cuidado, regar com disciplina, preparar o solo com atenção. Mas você não controla a chuva, não controla a estação, não controla se a semente vai germinar. O jardineiro sábio não para de cultivar porque não controla o clima. Ele simplesmente para de sofrer pelo clima enquanto continua cultivando. Você pode se importar completamente com alguém e ainda assim não deixar o comportamento dessa pessoa ditar o ritmo do seu dia. Isso não é desamor, é maturidade emocional. E agora vou ser direto, porque é aqui que está o ponto mais desconfortável deste vídeo. Se você está assistindo isso pensando em como aplicar essa postura para reconquistar alguém, você ainda não entendeu. Você está usando filosofia estoica como ferramenta de sedução. E isso é exatamente o oposto do que estamos construindo aqui. A pergunta não é como eu uso isso para ela me querer de volta. A pergunta é por que eu ainda preciso que ela me queira de volta para me sentir inteiro? Essa pergunta dói mais, porque aponta para dentro. A transformação real acontece quando você troca de pergunta. Para de se perguntar como isso vai me fazer parecer e começa a se perguntar, isso está alinhado com quem eu decidi ser? Essa mudança parece pequena. Não é. Ela reorienta completamente de onde suas decisões nascem, do medo de perder aprovação para um valor interno que não depende de audiência. Me responde com honestidade, nos comentários ou só para você mesmo. Você já usou me importar muito
como justificativa para continuar numa situação que claramente não te respeitava. Comenta. Postura, sem julgamento. Só precisamos ser honestos com nós mesmos primeiro, porque quando você para de precisar da aprovação para agir, esse é o choque da indiferença. Não é o que você faz, não é o que você finge não sentir, é o que você para de precisar. E quando você para de precisar, sua presença deixa de ser garantida e passa a ser respeitada. Aquele homem que checava o celular de manhã com ansiedade, ele não era fraco. Ele estava operando a partir de uma estrutura que ninguém nunca questionou com ele. Uma estrutura que o mundo reforça todos os dias. Mostre mais, esteja mais presente, demonstre mais. E ele acreditou. Você acreditou, porque faz sentido na superfície. Só não funciona na profundidade. Agora você entende o que estava acontecendo de verdade. Não era sobre a mensagem, era sobre de onde você estava agindo, uma estrutura construída sobre aprovação externa, frágil por definição, porque depende de algo que nunca esteve nas suas mãos. O homem que chega até aqui e entende isso de verdade, não no intelectual, mas no corpo, esse homem já é diferente. Não porque aprendeu uma técnica, mas porque fez uma pergunta que a maioria nunca tem coragem de fazer. Por que eu preciso tanto de aprovação para me sentir inteiro? Essa pergunta, feita com honestidade, já é o começo da mudança. O caminho não é se tornar frio, não é desaparecer. É decidir que sua energia, sua atenção e sua presença são suas e que você as direciona a partir de valores internos. Quando isso acontece de verdade, você não precisa mudar o que fala. O que muda é de onde você age. E as pessoas sentem essa diferença antes de conseguir nomeá-la. Sua presença para de ser garantida. O que não é garantido é notado. O que é notado é valorizado. O que é valorizado não precisa mais pedir para ser respeitado. Ele simplesmente é. E existe uma última coisa que precisa ser dita, algo que a maioria dos vídeos sobre esse tema nunca menciona, porque é desconfortável demais. A coisa desconfortável que ninguém menciona é essa. Algumas pessoas vão notar sua mudança e não vão gostar, porque quando você para de ser a opção segura, deixa de ser conveniente e vai perceber que alguns vínculos só existiam porque você os sustentava sozinho. Não eram conexões, eram conveniências. Deixa eles ir. O homem que desenvolve presença real acorda de manhã. E a primeira coisa que faz não é checar o celular esperando a aprovação. Ele já sabe quem é, independentemente do que a notificação diz. Curiosamente, quando você para de tentar ser importante na vida de alguém, é exatamente quando sua presença deixa de ser ignorada. Antes de sair, me fala nos comentários. Qual foi o momento deste vídeo que mais tocou em algo real para você? Uma palavra, uma frase, quero ler cada resposta. Se você quer continuar construindo esse homem, o próximo vídeo está aqui. Não é sobre técnica, é sobre o que vem depois dessa decisão. Inscreva-se, ative o sino. Cada vídeo é um passo, não um espetáculo.